quando a minha filha nasce. É emocional, né? E eu dou um pinel na cabeça, total, porque foi muita quebra de lealdade familiar de uma vez só, o nascimento da minha filha, né? E se você não entendeu o que eu falei, assiste os outros podcasts do Bispo do Vale que você vai entender. Eu sei que o seguinte, eu entrei num parafuso em que eu comecei a tomar remédio tarja preta, um remédio chamado Venvanse, que é um remédio para déficit de atenção, em que a dose máxima permitida por dia eram 70 miligramas. E eu cheguei num ponto que eu estava tomando 70 e eu pegava outro comprimido, abria, jogava um pouquinho fora, botava metade, juntava, dava 100. Uau. E nisso, a minha esposa tomava um outro remédio, que ela verdadeiramente tem déficit de atenção. Então ela tomava um outro, e eu tomava o meu e tomava o dela. Eu sei que no final das contas eu estava tomando o meu acima da dose, o dela e Red Bull. Felipe. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, você cheirou cocaína? Eu falei, quê? Ele falou assim, cara, o Hélio, que fez festa em Brasília Sim. e conhecia gente que cheirava cocaína, porque sim. o pessoal ia para festa e cheirava cocaína, ele falou assim, cara, tu tá igualzinho as pessoas que iam nas minhas festas e cheiravam cocaína. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Peraí, para tudo. E aí, por isso que eu falo, cara, o que seria da minha vida se não fosse a Sara Nossa Terra? Teve um negócio aqui do centro de obras. E eu venho e fizeram uma dinâmica e no final das contas era uma coisa com meu pai. Uau. Oh. E o meu pai, ele dizia uma frase para mim que me massacrava emocionalmente, me oprimia. E foi tão forte que eu não conseguia falar nada, minha perna começou a ficar fraca, eu tive que sentar porque eu não conseguia mais ficar em pé. E Na frente de todo mundo? Dos pastores todos. Sim. E a bispa Ana, que estava conduzindo junto com a doutora Silvana, elas chegaram para mim e falaram assim, você não vai falar nada para o seu pai? E eu não conseguia falar. Para o bispo Marcos, que representava meu pai. Meu pai não estava ali. Sim. Eu não conseguia falar nem para a representação do meu pai. Sim. E você acredita que eu não consegui falar nada? Eu não consegui falar. Travei, eu não conseguia falar. Saí, fui chorar lá no canto. Estou lá sentado, sozinho, chorando. Senta do meu lado o bispo Lucas e fala assim, o que você quer? E aí eu me vi igual o homem do tanque de Bethesda. Você não está entendendo a minha situação, eu não dou conta, e não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Desculpas. E falou assim, o que você quer? Você quer vencer isso ou não? Eu consigo te ajudar, mas se você quiser vencer. Eu virei para ele e falei, quero. Ele parou, tinha continuado o negócio, ele parou, volta lá no do Felipe. Voltou. Deus. Eu fui lá e... Te chamou de novo? Montou todo o cenário de novo, o cenário. Virou tudo avesso. Caramba. E eu olhei e falei tudo que eu precisava falar para meu pai. E isso é tão... Aí parei de tomar remédio, estava nessa onda de... Como é que fala? Né, tudo desarrumado da minha vida. Tinha uma dor nas costas, sumiu a dor. E ali, outra virada de chave, assim, né, total. Logo depois, numa das coisas, reunião da igreja que estava tendo, foi a reconstrução física, eu deitado, dormindo no meio da reunião, e aí eu também falei, cara, o que está acontecendo? Gordo, comendo tudo errado, sem energia nenhuma. Foi quando foi o Basta. E o Basta profissional, não o Basta profissional, a reconstrução profissional. Eu dava aula particular de inglês aqui em Brasília, tinha muitos alunos, a minha filha tinha nascido, eu saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, estava em crise com aquilo, queria impactar mais vidas. E Deus coloca no meu caminho um aluno que tinha trazido uma estratégia digital de lançamento para o Brasil. Começou a falar, você tem que ir para o digital. E você nunca quis exercer, nem praticar, nem a administração e nem a engenharia. Você preferiu o ensino, nem dar aula. Ensino. Caramba. Eu fiz em 2016 eu fiz uma atividade, uma dinâmica lá, para descobrir assim, né, o que buscar, o que faz seu coração cantar. Eu falei, meu negócio é ensinar. Eu gosto de ensinar as pessoas. Meu negócio é ensinar. E aí, vivendo esse dilema de professor particular, pingava de um canto para o outro e tal. Na época eu ganhava 15, 16 mil reais, que para um professor particular de inglês, em 2016, era excelente. Absurdo de salário. Excelente. Até hoje seria, Até imagina hoje, na né? época. Lógico.
Talvez É eu um era o bom professor de salário. inglês mais bem pago de Brasil. Mas Sim. crise, enfim, cara, a vida não é só isso. E esse aluno meu começa, você tem que ir pro digital, 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 você tem que ir pro digital. E aí, eu vou falar um negócio aqui, bispo, que você não vai acreditar. Mas a forma que eu falo isso brincando é a cagada que mudou minha vida. Teve um centro de obras que a Jéssica ia sozinha e eu ia ficar. Aquele dia eu estava de mal com a vida, não vou para o centro de obras. E a minha filha fez cocô, mas ela acordou de manhã, ela fez muito cocô. E ela fez tanto cocô que a Jéssica precisou me acordar. Falou assim, eu tenho que ir para o centro de obras e a Isabela está toda cagada lá na sala. E nisso que ela levanta, Deus fala assim, levanta dessa cama, meu filho, eu quero você lá. Eu venho, o bispo Lucas faz um desafio para eu ir para um pastor e assumir a igreja de Formosa. Uhum. Na hora que ele faz o desafio, queima meu coração e Deus fala assim, eu te trouxe aqui para esse desafio. Eu viro para a Jéssica e falo assim, amor, eu posso ir falar com o bispo? Você tem coragem de ir? Ela vira para mim e fala assim, você está sentado aqui até agora por quê? Você não foi lá falar com o bispo Lucas ainda? Que ela é mais doida que eu. Ela é de... Ali é a característica da Sara Nossa Terra. Né? As mulheres são valentes. De Deus mesmo. Eu vou, falo com o bispo Lucas, vou para Formosa. E quando eu vou para Formosa, eu assumi a igreja, eu entro na maior explosão profissional. É mesmo? Então, quando você obedeceu a missão que Deus te deu, Deus abriu o sonho do seu coração financeiro. Foi como nunca eu vi antes acontecer na história da minha vida. Uau. Nunca. Com o lançamento digital? Com o lançamento digital. Porque um professor de inglês que está querendo ir para a internet, sair de Brasília para ir para o interior de Goiás, é uma retardadice. Sim. É uma maluquice. Maluquice, é. Mas a gente opera num outro reino, né? Isso. E mais especificamente, duas coisas. Isso foi em março de 2018. Até outubro de 2018, a gente não vendeu nada. Quase nada. Só fracasso. É mesmo? Só fracasso. 6 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Só fracasso. Outubro. 6 meses. E aí, em novembro de 2018, tem um tal. Uhum. E o bispo Rodovalho fala... Tal é o treinamento de liderança. De um tal de um salão. Sim. De São Paulo. De São Paulo. Que estávamos comprando. Eu estava sentado nas arquibancadas que tem bem aqui atrás. Assim, é o salão da Zona Sul. Estava te vendo de longe. Aqui no Arena? Aqui. E Deus falou no meu coração assim, ei, uma das pessoas que vai pagar esse salão é a sua empresa, viu? Eu chamo todo mundo que estava lá no tal e falei o seguinte, nós somos patrocinadores desse salão. Na verdade, o que Deus falou para mim aquele dia é o seguinte, eu te levantei para patrocinar o que eu coloco no coração do bispo Rodovalho. Uau, que é isso? E ali eu saio de um faturamento 0 e começo a vender 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 4 milhões. A empresa começa a fazer assim. E voltei e volto sempre para honrar o que Deus botou no meu coração. Porque o dinheiro que a minha empresa ganha, em primeiro lugar, é para o reino de Deus através... Reino de Deus é muito genérico, né? Uhum. Através... Gente, quiser me criticar, me critica. O que Deus falou para mim foi... Eu te levantei para patrocinar as coisas que eu coloco no coração do bispo Rodovalho. Eu não sou o bispo Rodovalho. Uhum. Não é para mim que vem as visões. Mas eu vou participar disso patrocinando. E assim temos feito desde então. Mas eu estava me lembrando disso. Desde o dia... E eu chamei a bispa Priscila. Só que o engraçado é o seguinte... Quando eu chamei a bispa... É por isso que é muito doido as coisas, né? Quando eu chamei a bispa Priscila e falei, ela falou, amém, amém, mas eu não era nada. Uhum. Eu não era nada. Uhum. E depois de um tempo, eu estava fazendo as minhas ofertas nas celebrações e eu falei, bispa, a senhora lembra que eu disse? Isso. Tá aqui, ó. A primeira foi muito louca, no meio da pandemia, bispo, no meio da pandemia... que teve só os pastores foram assistir, isso é julho de 2020, só os pastores foram assistir. Presencial na sede.
Eu estava bem aqui naquela entrada da sede, assim, ó. Aqui tem um altar, aqui que sai para o sudoeste. Eu estava ali andando. Aí, Hélio, o bispo Rodovalho começa a pregar no vídeo. Sim. Parece que a vozinha, essa vozinha mansa que o senhor tem, parece que a vozinha dele saiu. Foi lá no meu coração. Foi lá no meu coração. Rapaz, eu sei que eu voltei assim, eu entrei no salão de novo, porque eu estava tipo andando, orando. Eu voltei. Na hora que eu ajoelhei, veio só uma coisa no meu coração, R$100 mil. Que é isso? Veio esse número. R$100 mil. Eu levantei, convicto, assim, Deus tinha falado comigo convictamente. Eu falei, amor, Deus falou que é para eu ofertar R$100 mil. Ela falou, manda bala. 2 semanas depois, a gente vende R$4.500.000. Meu Deus. Uau, isso é reconstrução. Então, tem que arrumar outra palavra para isso. Detalhe, R$4.500.000 em um dia. Em quê? Um dia. Você lançou em um dia, você vendeu.